Olá, meus nobres e cultos alunos, espero encontrá-los bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de teoremas de circuitos. No vídeo anterior nós vimos o teorema da superposição e nesse de hoje aqui nós vamos ver o teorema de Thevenin. É bem tranquilo de entender, né? Então vamos lá. Veja aqui, o que é o teorema de Thevenin? Thevenin é esse engenheiro francês chamado Léon Charles Thevenin, ok? E ele produziu esse teorema que é muito importante mesmo. A gente usa muito esse teorema de Thevenin no dia a dia prático, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui duas formas, uma maneira prática de usar o teorema de Thevenin e depois a forma teórica que nós usamos o teorema de Thevenin para solucionar alguns problemas que nós temos com circuitos elétricos. Então vamos começar aqui imaginando que nós temos um circuito impresso, qualquer circuito. Eu estou colocando um circuito impresso aqui, mas pode ser qualquer tipo de circuito. Imagina o seguinte, circuito impresso tem um monte de equipamentos, tem uma fonte de energia, tem resistores, tem display, tem diodos, tem chaves, enfim, tem tudo aquilo que um circuito impresso normal tem. Eu imagino que todo mundo já deve ter visto um circuito impresso e sabe do que eu estou falando. Imagina, por exemplo, que você tenha um resistor aqui, ó. Vamos pegar este resistor especificamente aqui, tá? Eu quero testar, vamos supor que eu estou montando essa placa e eu quero testar vários valores de resistores aqui, certo? E quero medir a corrente que vai passar nesse resistor, ok? Bom, imagina, eu ia ter que vir aqui nessa placa, tirar esse resistor, né? Desoldar ele aqui, colocar um outro resistor, ir lá medir o valor da corrente, troca o resistor, vai lá, mede o valor da corrente e vou fazendo vários testes assim, beleza? Isso é a forma que você faria caso, por algum motivo, num determinado projeto seu, você fosse ter que trocar um resistor desse, poderia ser uma fonte também, qualquer componente você poderia eventualmente ter a necessidade de trocar para observar o comportamento do circuito quando você troca alguma peça, tá? Então veja, ao invés de você ficar colocando, soldando, colocando, soldando o tempo todo e fazendo os testes, olha só o que o Thevenin propôs para nós. Ele diz o seguinte, pega a sua placa de circuito impresso e tira a fonte fora, né? Então vou pegar aqui, ó, vou tirar essa fonte. Vou cortar isso aqui. Eu vou lá e tiro ela. E no lugar que estava a fonte, eu vou fazer um jumper. Nos conectores que estava a fonte, eu vou fazer um jumper. Beleza? Eu eliminei a fonte e no lugar dela fui lá e coloquei um fio, ligando os dois locais em que ela estava ligada, tá? E aí eu venho aqui no resistor e elimino o resistor também. Tiro ele fora aqui, certo? E no lugar, nos buraquinhos que esse resistor estava ligado, eu vou pegar um fio, ligar aqui no meu multímetro, conectado como ohmímetro, certo? Vou fazer isso aqui, ó, pronto, né? O que eu fiz, ó, repetindo, peguei meu circuito impresso, eliminei a fonte, se tiver mais de uma fonte, você elimina todas as fontes, as baterias que tiver, e no lugar delas coloque um fio jampeando um lado com o outro. Vai naquele componente que você quer testar, vamos supor que esse resistor, elimina ele, vai lá, tira ele fora, certo? E pega os dois pinos que ele estava ligado e liga aqui num ohmímetro. Pega um multímetro e liga ele aqui na função ohmímetro, certo? Quando você fizer isso, esse ohmímetro aqui, ele vai marcar um valor de resistência equivalente desse circuito, beleza? O que esse ohmímetro marcar, a resistência que esse ohmímetro marcar, nós vamos chamar isso de RTH, que é justamente a resistência de Thevenin, ok? Resistência de Thevenin, ok? Que é justamente a proposta do Thevenin, né? A proposta dele é exatamente essa. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar com a fonte para o lugar dela, né? Lembra que eu tinha tirado? Voltei.
Aí eu venho aqui no meu multímetro e põe ele aqui na escala para medir tensão, certo? Eu vou pegar agora, mantenho a mesma ligação, lembra lá, ó, o nosso ohmímetro estava ligado assim, né, ó, ok, ó, os dois terminaizinhos lá do nosso resistor estava ligado aqui. Agora eu vou ligar para ele fazer a leitura de tensão, beleza? Aí quando eu faço isso, veja que eu voltei com a fonte, né? Na hora que eu voltei com a fonte, observe que o nosso voltímetro agora vai marcar uma certa tensão. Essa tensão que ele marca é o que nós chamamos de VTH, que é justamente a tensão de Thevenin. Beleza? Tensão de Thevenin. Então, pessoal, o que nós temos aqui agora? Nós temos o chamado equivalente de Thevenin. O que é equivalente de Thevenin? Seria a nossa fonte de tensão VTH que nós acabamos de achar, em série aqui com uma resistência. Essa resistência aqui que está em série é a resistência de Thevenin. E aqui é o nosso ponto de conexão. O que é esse ponto de conexão aqui? É onde eu pretendo ligar as resistências de teste. Ok? Então aqui, ó, entre esses dois pontos, eu posso ligar as resistências que eu estou interessado. Então vou colocar aqui, ó, entre esses dois pontos aqui, eu posso conectar uma resistência de valor qualquer, justamente aquela que eu quero testar. Beleza? Então, resumindo aqui, ó, aqui eu tenho a minha VTH, a tensão de Thevenin, que eu encontrei dessa forma aqui que eu havia dito para vocês, né? Tensão de Thevenin, beleza? Aqui eu tenho a minha resistência de Thevenin, o meu RTH, ok? E aqui eu tenho o RL, R-load, que é a resistência de carga, R-load, ok? Do inglês aí. Resistência de carga, que é onde eu quero testar. Ou seja, este circuito todo aqui, ele ficou equivalente a isto aqui. Muito simples. Veja que essa tensão aqui eu obtive ela de forma muito fácil, né? Simplesmente tirei o resistor de lá e aí o que esse voltímetro marcou é a tensão de Thevenin. A resistência de Thevenin, eu eliminei a fonte, curto-circuitei os locais dela, tirei o resistor e coloquei o ohmímetro no lugar. O que o ohmímetro marcou é a minha resistência de Thevenin e esse é o meu RL. De tal forma, pessoal, que aqui agora, ó, eu vou ter uma corrente circulando aqui nesse resistor, que eu vou chamar de IL, que é a corrente de carga, que vai ser justamente a corrente que vai dar quando eu trocar esse resistor. Veja que essa corrente aqui agora, a gente calcula ela de uma forma extremamente fácil, né? O que é a nossa corrente IL? A nossa corrente de carga aqui vai ser a tensão da fonte, que é o VTH, beleza? Dividido pela resistência equivalente dessa associação aqui, que é muito fácil, dois resistores em série. Então, nós vamos ter RTH mais RL. Olha que moleza. Se eu quero saber, se eu quero colocar um resistor de 10 ohms aqui, né? Veja que o RTH e o VTH eu já encontrei eles aqui empiricamente lá e medindo, né? Se eu quiser saber qual é a corrente que vai circular neste resistor em teste aqui, quando o resistor for 10 ohms, olha que continha fácil, ó. Pega o VTH, divide pelo RTH mais RL, eu vou ter a corrente quando esse resistor for 10 ohms. Ah, não, quero resistor de 50 ohms. Troco para 50 ohms, faço a continha e tenho um novo resistor. Olha o tanto de tempo que nós gastamos de não ter que tira um, coloca outro, tira um, coloca outro, simplesmente fazendo isso aqui, tá? Esta é a proposta de Thevenin, né? Esse é o chamado teorema de Thevenin, ok? Agora vamos ver como é que a gente aplica esse teorema de Thevenin nos nossos circuitos, sem ser olhando por esse lado do circuito pronto, né? Do circuito já montado. Vamos ver se nós tivermos um esquema elétrico, né? Se nós tivermos um desenho de um circuito, será que a gente consegue aplicar o teorema de Thevenin? Sim. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Imagina esse circuito aqui, tá?
Circuito que eu tenho uma fonte de 10 volts, um resistor e um resistor R1 de 4 ohms e um resistor R2 de 6 ohms, certo? Eu quero encontrar o equivalente Thevenin disso aqui, certo? Ou seja, eu quero poder trocar, né? Eu quero conectar vários resistores aqui, ó, nesse ponto. Veja aqui, ó. O que eu quero fazer aqui? Eu quero vir aqui e conectar nesse ponto aqui, no ponto A, entre o ponto A e o ponto B, eu quero conectar aqui um resistor de carga. Um resistor que eu vou alterar o valor dele o tempo todo. Um certo RL aqui. Beleza? Claro, eu quero descobrir quanto vale essa corrente que passa pelo RL, que é o IL. Esse RL seria aquele resistor de teste que eu falei há pouco, né? Vamos supor que eu quero trocar, todo tempo eu quero trocar esse resistor, 1 ohm, 2 ohms, 50 ohms, eu quero mudar esse resistor e ver o comportamento dessa corrente. Se eu for fazer normal, eu teria que calcular esse circuito aqui N vezes. Cada vez que eu trocar o resistor, eu teria que vir aqui calcular esse circuito normal, com aquelas métodos de resolução que nós já aprendemos, vir aqui calcular tranquilo. Um circuito igual a esse aqui, vamos dizer assim, ele é relativamente simples hoje para a gente, né? Mas se fosse um circuito mais complexo, com várias malhas, você imagina, cada vez que você trocar um resistor, você teria que lá que calcular todas aquelas malhas, fazer aquelas equações lá, regra de Kramer, para cada valor de resistor que você ia trocar, né? Aqui não. Olha o que nós vamos fazer aqui, ó. O meu circuito que eu quero no final é trocar esse resistor. Então eu tenho que achar o equivalente Thevenin. Como é que eu faço para achar o equivalente Thevenin? Eu venho aqui, né, elimino esse resistor, beleza? Eu tiro ele daqui. E o meu circuito fica dessa forma que está mostrado aqui, não é? Na hora que esse circuito está desse jeito aqui, ó, se eu ligar um ohmímetro aqui, suponha que eu liguei um ohmímetro aqui, ó. Deixa eu arredar esse cara para cá. Imagina que eu liguei um ohmímetro aqui assim, ó. Entre esses dois terminais aqui, ó. Beleza? Qual a leitura desse ohmímetro? Veja, o que esse ohmímetro está enxergando aqui de resistência? Ele está enxergando esse resistor em paralelo com esse, concorda? Olha lá, paralelo, ó, início com início, final com final ao mesmo tempo. Isso caracteriza o paralelo desses dois resistores. Então, eu poderia calcular a resistência de Thevenin aqui. O que seria o nosso RTH aqui? A nossa resistência de Thevenin. Seria o paralelo, né? Seria o paralelo entre o resistor R1 e o resistor R2, né? Como nós já sabemos, dois resistores em paralelo, produto pela soma, não é? Então, nós vamos ter o produto deles, 4 vezes 6, 24, dividido pela soma 4 mais 6, 10, resultado disso é 2,4 ohms. Ou seja, a nossa resistência de Thevenin é 2,4 ohms. Beleza? Agora é o seguinte, veja a seguinte situação. Eu quero agora encontrar a tensão de Thevenin, certo? Eu quero encontrar o nosso VTH. Então, para achar o nosso VTH, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar com a fonte, né? O nosso circuito volta a ser esse aqui. Deixa eu pegar ele aqui de novo. O nosso circuito volta a ser esse, certo? Só que simplesmente, né, eu eliminei o resistor e nesse lugar aqui, ó, que tinha o nosso, que estava conectado aqui o nosso ohmímetro, agora eu vou conectar aqui, na verdade, um voltímetro. Eu venho aqui e altero a escala do nosso multímetro para ele marcar, da agora para frente, ele marcar tensão. Beleza?
Então, o que esse voltímetro vai marcar aqui agora? Ele vai marcar exatamente qual é a DDP que tem em cima desse resistor aqui, não é? E isso é bem fácil, não é? Da gente verificar. Olha aqui, aqui nós temos um circuito sério, ó, não é? Ok? Quanto vale essa corrente aqui, ó? Quanto é que vale essa corrente aqui? Essa corrente I aqui, ela vale a tensão da fonte, que é 10 volts, dividido pelos dois resistores em série, né? Dividido por 4 mais 6, que nós vamos ter uma corrente de 1 ampere. Então está circulando uma corrente aqui de 1 ampere. 1 ampere na hora que passa nesse resistor vai provocar uma queda de tensão V, que é igual a quanto? A queda de tensão no resistor de 6 ohms vai ser quanto? R vezes I. 6 ohm vezes 1 ampere vai dar 6 volts. E que tensão é essa? Essa é justamente a nossa VTH. Então, nosso VTH aqui é 6 volts. Portanto, agora eu posso desenhar o nosso circuito, né? Equivalente Thevenin, que seria um circuito que tem uma fonte de 6 volts e que tem uma resistência aqui de 2,4 ohm. Beleza? Agora, eu posso voltar a conectar, né? Eu posso vir aqui agora, entre os pontos A e B, do meu circuito original, eu posso vir aqui agora e ligar um resistor RL que eu quiser, né? RL 10 ohms, 5 ohms, né? Na hora que eu conectar aqui agora, né? Vamos lá, vamos conectar um resistor aqui agora, ó. Vamos supor que eu vou ligar um resistor de teste aqui agora. Certo? Aqui está o nosso RL que nós vamos conectar nos pontos A e no ponto B. Beleza? E nesse resistor aqui vai circular uma corrente IL. Ok? E quanto seria o valor dessa corrente IL? Essa corrente IL agora aqui, ela vai ser simplesmente a tensão da fonte, que é 6 volts, que é o VTH, dividido pela resistência de Thevenin, que é 2,4 ohm, mais o RL. Beleza? Então, se eu quiser um RL aqui agora, se eu quiser que o valor desse RL aqui seja 1 ohm, eu troco para 1 ohm, faço essa continha e acho a corrente. Eu quero o RL de 50 ohms, eu troco para 50, acho essa corrente. Tá vendo? Então, deste circuito aqui, eu utilizei esse circuito para achar o equivalente Thevenin. Depois basta vir aqui e substituir pelo valor que eu quero fazer o teste. É muito mais simples do que você ter que recalcular o circuito original toda outra vez. Beleza? Então vamos repetir rapidinho aqui, ó. Para achar a resistência de Thevenin, o que eu faço? Eu elimino a fonte, né? Ó, sumi com a fonte, ligo um ohmímetro no lugar da resistência que eu quero testar, e o que o ohmímetro marcar é a resistência de Thevenin. Depois eu volto com a fonte, troco a escala para volt, e o que o voltímetro marcar é o meu VTH. Beleza? Então eu faço uma continha para ver quanto que o ohmímetro marca aqui, faço uma continha para ver quanto que o voltímetro marca aqui, o que o voltímetro marcou é o VTH, e o que o ohmímetro marcou é o nosso RTH. E a partir daqui basta substituir os valores que você quiser, que fica muito mais fácil para calcular a corrente que vai circular num resistor quando você quer alterar o resistor, certo? É claro que o equivalente Thevenin, gente, é para um ponto específico, né? Então, eu quero calcular o equivalente Thevenin para este RL aqui. Se você quisesse calcular o equivalente Thevenin desse resistor aqui, poderia também, mas aí seria um outro equivalente Thevenin. Então, nós temos um equivalente Thevenin para cada componente que você quer fazer os testes, né? De tirar e colocar outra vez.
Pessoal, então é isso. Esse é o teorema de Thevenin, ok? Muito tranquilo de resolver. Tem alguns exercícios na apostila para resolver, no trabalho também. Façam lá e nas aulas 5 a gente tira dúvida, caso vocês tenham alguma durante a elaboração dos exercícios. Tá bom, gente? Então é isso aí. Por hoje é só. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Valeu. Tchau.